Bem, bom dia. Como vocês mesmos já me conhecem, né? Eu sou o professor Wendson Medeiros, professor de Física e Matemática do ensino médio, né? Hoje eu vou vir aqui para falar um pouco sobre leis de Newton. Se eu não me engano, foi o último assunto que ficou para ser dado, né? Quer dizer, que já foi dado uma parte já dele e tudo. E aí, pessoal, assim, o objetivo dessas aulas, né? Já falar a princípio para vocês, as primeiras aulas são que eu fiz uma seleção dos tópicos mais relevantes, tá? E esses tópicos, eu queria que vocês tivessem um pouco de atenção a eles, porque esses tópicos serão cobrados com mais rigor, tá? Nas provas e até mesmo nos exercícios. Lembrar vocês também, pessoal, falar antes que eu esqueça, tá? Da importância de fazer os exercícios da plataforma, que eu estou acompanhando e ainda tem muitas pessoas que ainda não fizeram, tá? Lembrar também a importantíssima é, o importantíssimo papel de vocês continuarem em isolamento, tá bom? Continuarem em isolamento, todos nós, na realidade, não só vocês, mas todos nós, certo? E que vocês aproveitem esse tempo de isolamento para vocês estudarem, tirarem dúvidas, eu estarei disponível no grupo, tá? E vocês podem tirar dúvida a qualquer momento que vocês quiserem. E também lembrar vocês, né, falar com vocês de antemão, que provavelmente a gente vai estar aí nos próximos dias utilizando o aplicativo do Zoom para tirar dúvidas, tá? Então a gente vai ter esse momento também mais real, em tempo real, certo? Para poder tirar dúvidas de vocês. Então, tiveram dúvidas, anotem a dúvida e esperem as próximas semanas que a gente vai estar fazendo essas reuniões com vocês, tá? Para que a gente possa tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de lei de Newton, né? Hoje vai ser assim, bem tranquilo, né? O assunto não é difícil, né? A gente tá falando aqui as noções básicas da mecânica newtoniana, certo? Para essa primeira aula de física aí que a gente está fazendo online, tá? Lembrando que a aula também de matemática já vai estar disponível também, já acabei de gravar ela. E aí a gente vai falar hoje sobre as três leis de Newton, tá? Então vamos lá. A gente vai começar falando pela primeira lei, né? Então o objetivo aqui vai ser um pouco mais direto, né? Então a primeira lei é a lei que nós conhecemos como a lei da inércia. Então, o que ela define? Ela diz que se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. A gente sabe que só tem aceleração quando você tem a variação da velocidade. Já expliquei isso para vocês várias vezes, né? Quando você tem a variação da velocidade com o passar do tempo, certo? A gente tem o que nós chamamos da grandeza física chamada aceleração, grandeza de origem vetorial, tá? E aí ele diz, em outras palavras, se um corpo está em repouso, permanece em repouso, se está em movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, uniforme quer dizer a velocidade constante, continua com a mesma velocidade, modo e orientação. A inércia, portanto, é uma propriedade que os corpos possuem de resistir à mudança, ou seja, há um estado inicial. Então, se você está em um repouso, qualquer corpo, né, qualquer objeto que tem massa, ele tende a ficar em seu estado inicial, ou que nós chamamos de estado inercial também. Quando ele obtém um movimento uniforme, ele também tem uma resistência, né, a variar o seu estado inercial de velocidade. Bom, isso é que é chamado de inércia. Então, para mudar a velocidade do corpo, é preciso aplicar uma força. E essa força ela pode ser de várias origens. Podem ter, a gente vai ver depois com mais calma, né, quais são geralmente as que são mais estudadas, né, que são as classificações de forças mais estudadas. Mas elas podem ter as mais diversas origens, força elétrica, magnética. Não, o importante é que a definição básica, que é a segunda lei, né, que é a definição básica de força, que é a segunda lei, certo? Ela precisa necessariamente que haja essa mudança de estado, ou seja, essa mudança na variação da velocidade no tempo, ou o que é chamado de aceleração, tá? Associada à sua massa. Tudo bem, aí ele mostra alguns exemplos, né? Porque quando estamos. Aqui é apenas algumas perguntas para que a gente possa refletir, né? Porque quando estamos em um barco que ele anda bruscamente, sentimos nosso corpo ir para trás. Aí ele explica, né? Isso acontece porque nosso corpo possui uma velocidade em relação ao solo, né? Então a gente tem essa tendência de estar no estado inercial, né? De se manter em um estado inercial, tá? Então o barco anda, mas a tendência dos passageiros é, devido à inércia, ficar onde está, tá bom?
Aqui também ele fala que o princípio da inércia também explica por que as pessoas que se ferem em acidentes automobilísticos, né? O uso do cinto de segurança tenta minimizar o efeito da inércia, né? Ou seja, quando você está em um estado de movimento, você tende a ficar em movimento, e quando isso é afetado, surge uma força que pode empurrar você para frente pela terceira lei de Newton, tá bom? Fixando as pessoas, e aí ele diz, o efeito da inércia, né, ao projetar alguém contra o para-brisa de um carro numa colisão, fixando as pessoas ao veículo. Tá? Então, quando você está em um veículo em movimento, necessariamente você faz parte daquele referencial que também está em movimento, e qualquer variação da velocidade leva você para frente ou para trás, tá? Por inércia. Muitas campanhas educativas tentam, sendo feitas recentemente no intuito de conscientizar os passageiros sobre a importância do cinto de segurança. Ou seja, o cinto de segurança é importantíssimo, já está, né, explicadíssimo, né, por inércia. Então, se você não usa o cinto de segurança, você vai, se tiver um acidente, não, uma variação na velocidade, você pode ser afetado muito mais sem o uso do cinto de segurança, né? E você literalmente será arremessado contra o para-brisa, né? Dependendo e aí a força vai depender da velocidade que você está, né? Que a pessoa, que o passageiro está. Bem, aqui, pessoal, nesse slide eu achei interessante colocar, porque ele coloca um videozinho no YouTube, né, que eu queria que vocês redirecionassem ele, só que segurar a tecla Ctrl e clicar em cima do link que vai, mas isso no slide, tá? Então, eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá? Vocês podem me pedir, eu mando esse slide no grupo, e aí se vocês tiverem interesse, também vocês podem até copiar ele da aula aí e colocar no YouTube para vocês verem algumas experiências, né, como brincar com a inércia, que é o que ele está propondo aí, tá bom? Então vamos lá. Então a gente começa estudando, a gente começa também, né, fazendo algumas perguntas. O que faz um corpo mudar o seu estado de equilíbrio, né, o que ele sai do repouso, que a gente vai já definir, porque os astronautas parecem flutuar quando estão no espaço, porque quem está no outro lado do mundo não cai para baixo. Isso aí, tudo bem. Então, mas antes vamos responder, nós precisamos de fundamentos e conceitos de física, né? Então, essas perguntas são perguntas simples, porém profundas, e que todo mundo se faz, certo? E que a gente só entende quando a gente faz as aplicações da lei de Newton na prática, tá? Então, uma das primeiras definições que a gente precisa aprender aqui é o que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica. Então, a gente define a inércia para dizer o seguinte, olha, só tem como variar esse estado inicial, certo? De um sistema físico qualquer, quando há a ação de uma força. Então, a minha força, certo? Poderia ser qualquer nome, mas o Newton definiu como força. Ela é qualquer agente capaz de produzir uma aceleração e ou uma deformação. A gente vai ver essa deformação aqui quando a gente vê força elástica, tá? A gente vai ver quando for estudar com as aplicações do princípio fundamental da dinâmica, mais especificamente do elástico. Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns exemplos, né, do cotidiano que envolvem força, certo? E o que tem que ficar claro aqui para vocês é que as várias aplicações do estudo de força, né, na prática, é o que faz a gente entender todas essas, todos esses exemplos do cotidiano, tá? Então, essas aplicações, né, as aplicações, por exemplo, a questão do astronauta, né, porque ele flutua, né, porque existe a ausência, né, da força gravitacional, que é uma aplicação da segunda lei. Então, a interpretação do princípio fundamental da dinâmica é que faz com que a gente entenda essas situações do cotidiano, tá bom? Então vamos lá. Então ele pergunta: e onde estão as forças? Né? Elas estão presentes em todas as situações cotidianas, como já falei, até mesmo quando você nem imagina. Sempre há algum tipo de força envolvida no fenômeno. E a gente vai observar o seguinte, que exemplos de forças como força de atrito, como força-peso, são exemplos práticos que ocorrem no cotidiano, certo? E que são entendidos quando a gente entende o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, tá bom? Bem, esse instrumento aqui é o dinamômetro, né? Um instrumento bem rudimentar, né? Utilizado para definir força, né? Para medir força, certo? E ele geralmente ele é um pedaço de metal,
pode ser um gancho de metal ligado a uma mola. Então a gente consegue, por comparação com a força elástica, fazer a medição da força que o objeto está aplicando aqui, ok? E aí a gente vem para o seguinte, sim, mas quais são as forças da natureza? Quais são as forças fundamentais da natureza? Então, na natureza existem 4 tipos de forças fundamentais que a gente estuda bem, certo? Então, uma delas é a força nuclear forte, certo? Que é a força responsável por manter o núcleo do átomo coeso, né, junto. Força nuclear fraca, que separa as partículas. Força eletromagnética, a gente vai ver isso também com mais detalhe posteriormente, que é a força de interação entre partículas que tem carga, ou seja, que tem uma característica chamada carga, e a força gravitacional, que é que mantém, por exemplo, a gente preso à superfície da Terra. Então a Terra faz uma força que nós chamamos de força gravitacional. Na gravitação universal, ela tem uma cara um pouco diferente, mas aqui na Terra, como nós estamos no referencial da Terra, geralmente a gente denomina ela como força-peso, tá? Tudo bem. Então, a partir disso, a gente classifica as forças. A classificação da força é definida como força de contato, força de campo. O que seria força de contato? O nome já vem dizendo, né? Então, as forças de contato geralmente são quando há um contato ou uma interação entre os corpos envolvidos, certo? Ou seja, elas surgem com um contato entre 2 ou mais corpos, certo? E aqui tem 2 exemplos práticos de forças de contato. Forças de campo, por sua vez, elas são forças que não necessariamente precisam do contato, né? Não precisam do contato. Então, são forças que atuam à distância. E tem delas que tem até a relação com a distância, ok? Então, mas por que eu estou falando tanto de força? Porque, na realidade, nas aplicações práticas da mecânica newtoniana, o que interessa mais é como você define as forças envolvidas no processo, tá? E depois a gente vai ver com mais calma que, na realidade, quando a gente trabalha mais com a parte de energia, certo? Ela é uma parte mais robusta da teoria, tá? Então você trabalha força para depois entender energia, tá? Mas essencialmente o que a gente vai ver na parte de energia é uma noção mais sólida da mecânica newtoniana, tá? Mas por enquanto a gente define forças de campo como as forças que atuam à distância. Então a gente pode pensar em 2 ímãs, a gente pode pensar em dois planetas, um orbitando o outro, um fazendo força sobre o outro. A gente pode pensar no Sol fazendo uma força de campo gravitacional sobre a Terra e assim por diante, certo? Então aqui ele mostra um ímã, né, e mostra um satélite girando em torno da Terra, né? Lembrando que como ele está em uma órbita, ele só está em uma órbita porque a força gravitacional da Terra segura ele naquela órbita, ok? Tudo bem. A gente já falou tanto de força, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, mas como calcular ela? Bem, geralmente em sistemas físicos a gente calcula a força resultante no sistema, certo? Porque na prática a gente lida com várias forças. Então, se você estiver caminhando na rua, você na realidade está sujeito a uma força gravitacional empurrando você para baixo, né? Porque a força gravitacional é de origem central, então ela tenta, por exemplo, levar as pessoas para o centro da Terra, tá? E também uma força de atrito entre o seu pé e o chão, ou o chinelo que você usa e o chão. Então, em um sistema simples como esse, não existe apenas uma força. Existem várias forças. Então, como é que a gente constrói um estudo desse sistema? A gente constrói a força resultante dele, sobre ele. Tá bom? Como a força ela é uma grandeza de origem vetorial, certo? Que tem sentido, direção e intensidade, ou módulo, tá? A gente usa o que nós chamamos de soma vetorial. A soma vetorial é nada mais, nada menos do que você pegar cada força dessa individualmente e somar. Quando você soma N forças em um sistema qualquer, você cai numa somatória. Força resultante é uma somatória onde o I, que representa a força individual, ele é somado de 1 a um N que seria o número total de forças atuantes. Se for 3, o N é 3, se for 10, o N é 10, certo? E aí, das minhas forças. Então, se eu tenho 3 forças no sistema, eu somo apenas as 3. Se eu tenho 10, eu somo as 10. E aí eu obtenho as forças resultantes a partir disso. As forças resultantes
pode ser pensada como uma força que substitui todas as forças que estão envolvidas no processo. Então, a gente soma todas e obtém uma resultante que representa todas a soma das individuais. Então, aqui ele faz os exemplos mais práticos, né? O primeiro caso é o seguinte: você tem um bloco e aí você tem duas forças atuando sobre ele. Essas forças têm mesmo, se vocês olharem, as flechas têm o mesmo, vão para o mesmo lado, porém elas têm tamanho diferente. Então, isso quer dizer que essa tem um módulo maior do que essa. Tudo bem, mas como elas estão para o mesmo lado, né? Então, a soma vetorial, a força resultante tem que ser para cá. Então, a soma vetorial me dá a força resultante, que seria uma força no sentido, né, nesse sentido, tá? No mesmo sentido das duas forças atuantes, ok? Então, a resultante das duas forças atuando sobre esse bloco, que é o primeiro caso, que são as forças no mesmo sentido, ela é apenas a soma vetorial entre elas duas. Lembrando que a soma vetorial que a gente fala, nesse sentido aqui, a gente vai somar os módulos, tá? A gente vai somar os valores numéricos, ok? Bem, para o segundo caso, a gente tem duas forças que estão atuando de mesma direção, porém em sentidos contrários, ou opostos. Se a gente obtém as duas aqui, vale se ressaltar que, essencialmente, a gente precisa de uma diferença. Porque como elas têm sentidos opostos, a gente geralmente trabalha com uma soma, mas representa essa como sendo negativa. Tá? Então, você soma essa com o negativo dessa e obtém uma subtração. Então, quando você faz isso, você olha aqui a força F1 e a força F2, porém a força F1 ela tem um módulo maior do que a força F2. Se ela tem um módulo maior, a força resultante ainda é nessa direção. Tá? E aí, quando a gente faz a soma vetorial entre elas, a gente obtém, nesse caso aqui, um caso simples, e apenas duas forças, né? A gente tem F1 menos F2, é igual à minha força resultante. Então, essa intensidade da força resultante é dada pela diferença entre as duas forças atuantes, e o sentido da força resultante é o da maior força atuante. Tá bom? Ok. Quando nós obtemos, e aqui é um outro exemplo, né? Nós temos duas forças agora que são perpendiculares uma pelas outras, a gente usa o bom e velho teorema de Pitágoras. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, esse vetor força 2 na vertical, esse vetor força 1 na horizontal, e eles dois são, para que a gente possa, elas são perpendiculares. Então, para a gente encontrar o resultante entre eles, a gente usa o bom e velho teorema de Pitágoras, né? Que nada mais é do que a soma do quadrado das forças individuais é igual à força resultante também ao quadrado. Ok? Quando a gente faz isso, a gente obtém a força resultante na diagonal. Geralmente, esse método ele é utilizado muito quando a gente tem composição de movimento, né? Como a gente já tinha explicado para vocês em sala. Então, quando a gente tem composição de movimento, a gente tem, geralmente, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, tá? Tudo bem. Então, como eu já tinha falado anteriormente, a segunda lei de Newton define o que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica, sustentado em que existe a ação de uma força, ou surge uma força, quando há a variação da velocidade em função do tempo. E essa força, né, ela ela tem aplicações práticas, certo? E é isso que basicamente importa para que a gente possa entender as questões, tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica, ele define a aplicação prática das leis de Newton, tá? Então, a gente tem assim, a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora e é produzido na direção da linha reta na qual a força foi comprimida. Então, você tem aqui um bloco de 1 kg, você aplicou uma força para cá, ele vem para cá. E adquire essa aceleração de 1 metro por segundo. Tá? Lembrando que essa força aqui é dada em newtons. Então, olha, percebam que no SI a força é dada em newtons. Tá? É a dimensão dela. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Tá bom? Então, a massa vezes a aceleração me define a minha força. Tá? Então, a força resultante é o produto da massa de um objeto, ou aplicada ou exercida pelo objeto, é o produto da massa pela aceleração. Lembrando para vocês que, ensinando os conceitos iniciais de cinemática, a gente explicou para vocês que a aceleração ela é nada mais nada menos que a variação da velocidade do corpo no tempo. Tá?
Bem, aqui ele está mostrando a relação que existe, né, de proporcionalidade que existe entre as grandezas força e aceleração, tá? E então, porque como a força é a massa vezes a aceleração e a massa ela é uma constante, né, digamos, universal, né, então existe uma relação de proporcionalidade entre a força e a aceleração. Então, quanto maior a força aplicada, e é resumidamente isso que ele está querendo dizer, quanto maior a força aplicada sobre um bloco qualquer, você tem uma maior aceleração. E o contrário também é verdade. Se você adquire uma maior aceleração, obviamente esse objeto ele vai ter uma maior força, digamos assim, né? Se ele for transferir para algum outro objeto, ele tem uma maior força. E a relação contrária também é verdade. Se você tem uma, uh, se você tem uma maior massa, né? Se você fizer a relação entre agora a massa e a força, se você tem uma maior massa, você precisa de uma maior força para poder tirar esse objeto do estado inicial onde ele se encontra. Então, se você à medida que você aumenta a massa dos objetos, para que você tire ele desse estado inercial, por exemplo, se ele estiver em repouso, você precisa de de uma força maior aplicada sobre ele, para que ele ganhe, né, uma aceleração ou uma variação da velocidade no tempo. Tem algum tipo de movimento. Bem, aqui é só uma curiosidade, né? A massa inercial e massa gravitacional são a mesma coisa? Isso é uma pergunta, né? Então, quando o princípio foram escritos por Newton, fazia-se a distinção entre esses dois conceitos, massa inercial e massa gravitacional. Essa diferença foi superada pela teoria da relatividade, né, geral de Albert Einstein, que se baseia de que massa é justamente o conceito que mede duas variáveis distintas, certo? A inércia e a gravitação. Então, na realidade, o que ele queria explicar aqui é que, na realidade, a massa ela é uma grandeza universal, certo? Invariante, ok? Tudo bem, então sabendo que é força, a gente vai agora para as aplicações da força, ou da segunda lei de Newton. Então, como é que a gente aplica? A primeira aplicação dela é entender o que seria a força-peso. Bem, essencialmente a força-peso é a força que segura os corpos, por exemplo, na superfície da Terra. Tá? Então, todos nós estamos presos no chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra, que nos puxa na vertical, para baixo, com a aceleração gravitacional. Peso é uma força de campo. O campo gravitacional da Terra que segura a gente preso a ela. Tá? Que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre, que tem sempre o sentido de aproximar um objeto que está sendo atraído para o centro do seu corpo. Então, a gente está aqui na superfície da Terra, mas os objetos eles são atraídos, por exemplo, corpos celestes, eles são atraídos por forças gravitacionais, que são forças de origem que nós chamamos de origem central. Tá? Então, a força-peso ela é determinada pela a massa vezes a gravidade, aqui na superfície da Terra é a gravidade da Terra, que geralmente é aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E essa força-peso ela é a primeira das aplicações do princípio fundamental da dinâmica. Tá? Então, a força-peso geralmente é dada em newtons, tá? A massa em quilogramas, no Sistema Internacional de Unidades, e a aceleração da gravidade é dada em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Tá? A segunda aplicação de força, aqui ele só mostra um diagrama, de como é que peso se comporta, lembrando que o peso, por ser uma força, por ser uma consequência do princípio fundamental da dinâmica, ele é também representado ele é uma grandeza de origem vetorial, tá? A gente lembra que a massa, como expliquei para vocês, é uma grandeza de origem escalar, porém o peso é definido como a massa vezes a gravidade. Como eles são definidos por produto de um escalar com um vetorial, ela é uma grandeza de origem vetorial, ou seja, ela é um vetor. Então você percebe que, por exemplo, aqui eu tenho um bloco em um plano horizontal, a força P se comporta dessa forma, aqui em um plano vertical dessa forma, em um plano inclinado dessa forma, certo? E aí a gente tem o seguinte, ele mostra aqui, ó, lembra que o peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do plano inclinado, tá? Ele está para baixo em relação à Terra, porque o plano está inclinado, porém você tem esse efeito aqui, mas porém ele é inclinado em relação à Terra, porque a superfície da Terra, o vetor força-peso, ele é sempre normal à superfície da Terra, então ele é sempre inclinado na vertical.
tá? Então, em todos aqueles exemplos que a gente faz em sala, né, geralmente a gente coloca o peso, a gravidade como um vetorzinho para baixo, e o peso também segue essa mesma direção, tá bom? Direção vertical. Temos também o que nós chamamos, a outra aplicação da força, do princípio fundamental da dinâmica é a força normal. A força normal, ela é geralmente uma força criada como uma reação ao peso, tá? E ela geralmente ela é originada da terceira lei de Newton. Então, a força ela é uma reação, né, que uma superfície exerce sobre um corpo apoiado nela, tá? Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, você tem um objeto num plano inclinado, né, e você tem a força normal atuando para cima. Aqui a gente geralmente nessa direção nós temos o que nós chamamos de peso em Y, que é a componente do peso na direção de Y, e a força normal ela geralmente se opõe ao peso. Tá? Então, se você tem um plano horizontal, como a gente vai ver, você vai ter o peso para baixo, a força normal puxando o objeto para cima. Tá? Ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, por isso que ou seja, o que é o ângulo normal? Um ângulo de 90 graus. Tá? Então, por isso que ela foi determinada como uma força normal. Tá? Em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Nesse caso, o N é igual a P. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que se eu tenho um plano horizontal e um bloco em cima dele, o peso ele vai puxar o objeto para baixo e a normal vai para cima. Em um plano horizontal, geralmente, e como ele está em equilíbrio, ou seja, o objeto está parado, né, então o peso vai ser igual ao normal, sempre igual ao normal. Tá? Para planos horizontais e quando o objeto está em equilíbrio, está parado. Tá bom? Que a soma das forças é igual a zero e eu obtenho que o peso vai ser igual ao normal. Então você tem um peso atuando para baixo, né? Ok? E a força normal em contrapartida, né, atuando para cima, ok? Aqui mostra como se comporta na representação da força-peso em os vários planos, plano horizontal, plano vertical, né, em queda, plano inclinado também, né, nesse plano aqui onde horizontal também, mas onde o objeto está aqui. Então essa é a representação vetorial da força normal, tá? A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, se eu tenho uma superfície de apoio aqui horizontal, a força normal está para cá, né, nessa direção, fazendo um ângulo de 90 graus com essa superfície. Bom, ela sempre faz 90 graus com a superfície de apoio. Bem, a outra aplicação da força do princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, é a tração. Né? Então, a tração é a força aplicada a fios ou cabos, como a gente sabe, cordas, né? Coisas que sejam inextensíveis, né? Fios que sejam inextensíveis, certo? E ela também surge como uma reação. Então, ela é a explicação, por exemplo, de como um fio ele resiste a quebrar, por exemplo. Então, se você puxa um objeto, né? Se você puxa um objeto com um fio ou cabo e ele tiver massa, né? Esse objeto tiver massa, você vai surgir uma força em reação à força que você está aplicando e essa força é chamada de tração. Bom, tudo bem. E aqui a gente chega à terceira lei de Newton. Então todo mundo sabe que a terceira lei de Newton é chamada de ação e reação, né? E geralmente ela é associada à segunda lei de Newton. Então você só consegue definir a terceira definindo a segunda. Então, porque ela é ação e reação entre forças, tá? Então você tem toda a ação há sempre uma ação oposta, né? Igual, módulo igual. As ações mútuas de dois corpos, né? Um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você aplica uma força sobre uma superfície qualquer, a superfície aplica uma força sobre você com a mesma intensidade, módulo, tá? Número, com o mesmo valor numérico, porém com sentido diferente. Mesma direção, porém com sentido diferente. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então, no exemplo simples, ele coloca aqui dois objetos, né, com massa. Então, quando esses objetos, né, eles interagem, você tem a força, com isso você tem a força que esse daqui faz nesse, que é a força de A em B, e esse aqui faz nesse, ou seja, esse aqui seria o A e esse aqui seria o B. Então eu tenho a força de A em B e a força de B em A. Essas forças são iguais,
com o mesmo valor numérico, só que o menos aqui, como eu disse para vocês em física, o menos ele tem um significado. Menos quer dizer que eles têm um sentido contrário. Mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos, né? Newton chamou esse par de ação e reação. Ou seja, não existe terceira lei de Newton se eu não tenho dois corpos atuando um sobre o outro, né? Se eu tenho pelo menos dois corpos. Então, se eles interagem, né? E um transfere e um aplica uma força sobre o outro vai aplicar a força sobre esse inicialmente de mesmo modo, no mesmo sentido, mesmo direção, porém em sentidos contrários, tá? Como é apresentado anteriormente. As forças de ação e a reação ocorrem em corpos distintos e, portanto, não se cancelam, tá? Aqui ele deixa um site, né, para vocês darem uma olhada. Ele diz, no caso dos corpos em contato, como podemos representar as forças de ação e reação? Tá? Então, geralmente, a ação e a reação ela é representada em corpos que interagem, ou seja, que tem contato. Tá? Mas isso não quer dizer que não possa haver uma ação e reação em forças de campo. Porém, geralmente é representado em forças de contato. A gente vai ver alguns exemplos aí posteriormente. Aqui nós temos um par de ação e reação, onde eu tenho dois objetos aqui, A e B, objetos distintos, certo? Um aplicando força sobre o outro, essas duas forças terão mesmo sentido, mesmo modo, porém direções contrárias pela terceira lei de Newton. Aqui tem alguns exemplos, né, envolvendo a terceira lei de Newton, certo? Aqui tem o cabo de guerra, por exemplo, né? Você vê que aqui essas crianças aqui estão aplicando força para cá e essa para cá, né? Então existe aqui um par de ação e reação de forças, né, associado a esse conjunto de crianças e esse conjunto de crianças. E temos aqui o exemplo mais prático, né? Esse exemplo mais prático aqui seria como é que você lança um foguete. Na realidade, você queima combustíveis. Os combustíveis geram uma força por terceira lei de Newton, empurrando para cima, porque as moléculas de ar estão sendo empurradas para baixo. Como eles estão sendo empurrados para baixo, certo? Eles geram uma força empurrando o foguete para cima pela terceira lei de Newton. É simples, é bem intuitivo. Tem um vídeo aqui também no YouTube que seria interessante vocês acessarem. Se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar para vocês, né? Os slides a gente vai disponibilizar caso vocês queiram, ou também vocês podem copiar até aqui da aula, né? Então dá para ver, dá para digitar, né, lá no YouTube e ver. E aqui ele fala que tem alguns exemplos envolvendo a terceira lei de Newton. Seria bem interessante que vocês olhassem, tá? Aqui são as referências bibliográficas, né? De qual dos livros que a gente tem olhado também para preparar essas aulas para vocês. Queria agradecer mais uma vez, dizer para vocês continuarem no isolamento, tá? Seguirem as orientações que estão sendo passadas, dizer para vocês aproveitarem um tempo para estudar, principalmente para fazer as tarefas da plataforma, tá bom? Do Tarefa Online. Por favor, peço a vocês que façam todas as tarefas do Tarefa Online, do que está proposto para esse primeiro bimestre. Dizer para vocês que a gente está disponível para tirar as dúvidas de vocês no grupo e a gente já tem conversado de que a gente provavelmente durante essas próximas semanas a gente vai fazer algumas reuniões ou pelo aplicativo do Zoom ou por algum outro aplicativo para tirar essas dúvidas em tempo real. Então estudem, anotem as dúvidas e tragam as dúvidas para que a gente possa tirar elas ou via aplicativo ou até mesmo no grupo, ok? Tenham um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.